as vozes. Para onde você vai? Um propósito, uma missão. Olá, meus amigos, que prazer enorme estar com a Igreja do Rio de Janeiro, sempre ótimo estar com vocês, ainda que virtualmente. Um propósito e uma missão. Esse tem sido o tema dessa série, agora no mês de setembro. O Marco Sérgio, o Alexandre têm feito um ótimo trabalho com essas primeiras aulas, mostrando, na verdade, o que é que Deus espera de nós. Não é um tema fácil. Hoje nós vamos estar falando sobre a missão do cristão e eu resolvi usar somente um texto na Bíblia para poder falar sobre isso. E é um capítulo todo, é o capítulo 24 de Mateus. Nesse texto, Jesus está falando sobre o fato de que o final dos tempos era algo que iria acontecer e ele dá alguns detalhes sobre isso. Existe inclusive uma controvérsia sobre o verso 34, quando Jesus fala sobre: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ao que é que Jesus estava se referindo aqui quando ele usa a palavra geração? Ele estava se referindo às pessoas que tinham nascido naquela época e estavam ouvindo ele ali? Ou ele estava se referindo a uma outra coisa? A palavra em grego é geneia. E essa palavra geneia, ela é utilizada de várias maneiras. Ela pode estar sendo utilizada para se referir a um grupo de pessoas que nasceu numa determinada época, mas ela também pode estar sendo utilizada para falar sobre uma certa população que se comporta de uma certa maneira. Por exemplo, se nós pegarmos um texto em Mateus 12, no versículo 38, Jesus diz o seguinte ali. Ele fala: então alguns fariseus e mestres da lei, lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Versículo 39, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. A palavra usada aqui para geração, no versículo 39, é a mesma palavra, geneia. Parece claro aqui que Jesus não está se referindo a uma geração no sentido cronológico. Ele não está se referindo àqueles que nasceram entre os anos X e Y, e sim aos seres humanos, que se comportam de uma certa forma. O mesmo a gente encontra em Mateus 16. Começando no versículo 1, nós encontramos o seguinte ali. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Novamente a palavra geneia, no versículo 4, é utilizada claramente se referindo a pessoas que se comportam de uma certa forma. Ele fala uma geração perversa e adúltera. Ele não está falando sobre, cronologicamente, pessoas que nasceram entre os anos X e Y. Em Lucas, capítulo 16, no versículo 8, algo semelhante. Diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Essa palavra, filhos do mundo, filhos da luz, a palavra utilizada é geneia. Só que aqui, no caso geneian, quando ele fala sobre filhos do mundo e filhos da luz, obviamente ele não está falando sobre pessoas que nasceram entre os anos X e Y, mas sobre pessoas que se comportam de uma certa forma. Assim sendo, não
Precisamos ficar tão preocupados assim? Será que Jesus prometeu que o mundo iria acabar durante a vida daquelas pessoas e ele não acabou? Não, provavelmente Jesus estava falando no contexto geral sobre o ser humano, pessoas que se comportam de uma certa forma. Então, voltando ao texto no qual nós vamos estar falando hoje, em Mateus 24, vamos começar no versículo 1. E diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus, se assentando no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Nós temos aqui duas perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Outra coisa que talvez tenha uma certa controvérsia aqui. Jesus aqui está falando do que aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído, ou ele tinha algo além disso em mente? O que parece claro, no entanto, é que a partir do versículo 4, Jesus está falando do final dos tempos. Talvez Jesus tenha mencionado aqui que realmente o templo seria destruído. E isso poderia acontecer em 70, ou se talvez tiver um outro templo do qual a gente ainda não sabe, possa acontecer no futuro. Mas a partir do versículo 4, com certeza, ele amplia a resposta dele. E ele está falando sobre o sinal da segunda vinda dele, do fim dos tempos. Então ele responde a duas perguntas. Uma sobre o templo e outra sobre o final dos tempos. No versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O engano já está entre nós, meus amigos. Às vezes nós ficamos pensando que essas coisas que Jesus, da qual ele falou, da qual ele profetizou, sobre as quais ele profetizou, é algo que não tem nada a ver conosco ainda. É algo que vai acontecer no futuro. Mas se nós formos analisar, olhe a mensagem que está sendo pregada. Olhe líderes que têm se levantado em nome de Jesus. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre João de Deus, na Netflix. Talvez você tenha visto esse mesmo documentário. Tudo feito em nome de Jesus. E tem um monte de igreja pregando uma série de coisas em nome de Jesus. Mas será que realmente a mensagem é de Jesus? É de Deus? Olha, nós temos uma série de coisas acontecendo no nosso meio ainda hoje, onde o nome de Jesus é pregado como se aquela mensagem fosse dele. Mas quando nós começamos a realmente ver o que está sendo ensinado ali, nós vemos que isso não tem nada a ver com Jesus. Isso acontece no nosso meio diretamente. E até alguns acham que algumas das mensagens pregadas, que não são bíblicas, podem e devem ser aceitas. Ele fala sobre tempos difíceis virão. Ao longo dos séculos, meus amigos, essa tem sido a realidade para muitos cristãos. Muitos cristãos, desde Jesus Cristo, passaram por coisas super difíceis. Foram mortos, maltratados, torturados, expulsos de suas famílias, perderam suas posses materiais, foram desprezados, tratados como os da pior espécie. Agora, às vezes é difícil para mim e para você entender algo assim. Porque isso não é o que nós temos passado de muitas formas.
essas situações estão acontecendo hoje em dia em alguns lugares, em alguns países. Em alguns países muçulmanos, em alguns países hindus, budistas. Alguns países no Oriente Médio, alguns países da África, alguns países da Ásia passam por isso hoje. Cristãos enfrentam isso hoje. Alguns meses atrás nós estávamos orando por um irmão em um país no Oriente Médio que havia sido condenado à morte. Irmãos nossos, da nossa igreja. Só que nós, aqui nas Américas, na Europa, na parte ocidental do mundo, não enfrentamos esse mesmo tipo de situação. E por isso nós temos uma ideia muito romantizada sobre cristianismo. Acreditamos que cristianismo é algo totalmente diferente e que esse tipo de situação na qual Jesus fala que aconteceria é o que talvez aconteça no futuro. E aí muitos acreditam que os cristãos na verdade nem vão passar por essas tribulações. Quando na verdade não é isso que Jesus falou. Isso tem nos feito até essa visão romântica de cristianismo. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Teologia da prosperidade está exatamente ligado ao fato de que nós não passamos por essas dificuldades, então nós ficamos criando razões para as quais cristianismo existe. E a teologia da prosperidade nada mais é do que dizer que o cristianismo existe para me servir, de modo a que eu possa prosperar nessa terra. Por quê? Porque eu não estou vivendo a raiz daquilo que Jesus falou. Mas deixa eu dizer para você, a coisa vai ficar pior. Vai ficar pior nessas nações que já estão sofrendo perseguição e vai ficar pior entre nós também. Por quê? Você é profeta, Jesus? Porque Jesus falou isso. Então, cristianismo tem sido ruim para muitos em muitos lugares e vai se tornar ruim para todos os que realmente se dizem cristãos. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então essa situação é o que vai acabar acontecendo. As coisas vão piorar. Nós seremos odiados por todas as nações por causa de Cristo. De certo modo, as coisas já estão mudando, mesmo aqui no mundo ocidental. Versículo 10, vamos continuar. Diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Esse será o verdadeiro teste sobre quem de fato é cristão. Quando o bicho pegar, como é que vai ser minha reação? Como é que vai ser a sua reação? Eu vou ficar escandalizado? Não foi para isso que eu me tornei cristão. Muito confortável ouvir dos nossos irmãos, do que eles passaram lá no primeiro século, ao longo da história, e o que alguns até estão passando hoje em algumas partes do mundo. Mas eu e você? Será que nós não vamos passar por isso porque Deus nos ama mais do que Ele ama aquele irmão no Oriente Médio? Não, meu amigo. Isso vai acontecer comigo e com você. E aí vai ser o verdadeiro teste de que tipo de compromisso eu tenho com Deus. Os falsos profetas já estão aí, ensinando a teologia da prosperidade e por aí afora. Tenho que dizer que isso tem sido atraente para muitos, mesmo em nosso meio. Mesmo em nosso meio, alguns estão buscando por esse tipo de mensagem. A mensagem da prosperidade aqui nessa terra. Estão olhando para ser um cristão de uma maneira de alcançar bênçãos materiais de Deus. E no coração o que existe é a preocupação de como é que eu vou progredir nessa vida. Mas vamos continuar lendo aqui, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Como tem estado o meu amor e o seu amor pela causa de Deus? Ou a maldade desse mundo tem entrado na minha vida e a única coisa na qual eu penso são nas coisas que o mundo valoriza? Como tem estado o meu e o seu amor pelas almas que estão perecendo?
Ou você ou eu estamos ocupados demais com as próprias coisas, com os meus planos terrenos, que não dá para pensar no outro que está perecendo. Maldade do mundo nos contaminando. Ocupado demais para me envolver em estudar a Bíblia com alguém. Não tenho tempo para isso. Como é que está o meu amor e o seu amor pelos ensinos de Cristo? Eu estudo e eu medito constantemente nos ensinos de Jesus? Ou eu estou ocupado demais com o meu trabalho e eu não tenho tempo? A maldade do mundo me contaminando. De modo que o amor esfria. Essa é uma preocupação real nas nossas vidas, meu irmão. Não porque o Alcides está dizendo isso, mas porque Jesus falou isso. E eu e você não estamos à parte do que Jesus disse que aconteceria. Que o amor se esfriaria no coração do mundo, de muitos. Ou seja, o meu amor pelas as causas de Deus, pela causa de Deus, pelas coisas de Deus, o meu amor pelas almas, o meu amor pelo perdido, o meu amor pelo que Jesus amava, se esfria. No versículo 13 ele continua e ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos ter que perseverar até o fim. Talvez você tenha sido uma pessoa extremamente comprometida nos primeiros anos como cristão, nas primeiras décadas, mas agora, você já trabalhou demais, você já fez muito. Talvez agora seja o momento de eu relaxar um pouco e cuidar um pouco de mim. Jesus fala que nós vamos ter que perseverar até o fim. E deixa eu dizer uma coisa, segundo o que ele está dizendo aqui, o fim não será fácil. Se não vencermos a tentação de nos esfriarmos, não seremos salvos, meus irmãos. É o que está escrito aqui. Eu não escrevi isso. Amor a Deus e ao próximo não é uma opção, é um requisito. Eu amar aquele que está perecendo não é uma opção que Jesus me dá, é um requisito de não deixar me levar pelas coisas desse mundo. Ele diz que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Essa não é uma questão se vai ser pregado. Vai ser pregado. A questão é se eu e você vamos perseverar até o fim para sermos salvos. A questão é se nós vamos amar e não deixar que o nosso amor se esfrie. E vamos estar participando dessa obra para que a mensagem seja pregada em todas as nações. Para que a mensagem seja pregada em todos os estados brasileiros, para que a mensagem seja pregada em todas as cidades, para que a mensagem seja pregada em todos os bairros. Eu e você vamos estar nos envolvendo nisso. Vamos continuar aqui. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Provavelmente Jesus aqui não está falando do que aconteceu no ano 70, porque ele fala que não haverá algo tão grande, uma tribulação tão grande como aconteceu desde o princípio do mundo. Olha, outras coisas como o que aconteceu em 70, na tomada de Jerusalém, aconteceu durante a história. Antes e depois. Ele está falando de algo além disso aí. Ele está falando sobre realmente o final dos tempos, não sobre o ano 70. A profecia de Daniel pode muito bem estar falando sobre uma outra época e não necessariamente sobre o ano 70. No versículo 21 ele diz, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Provavelmente ele não está falando do ano 70 aqui. Então, quer dizer que a tomada de Jerusalém foi
a maior tribulação? Não. Ele continua aqui no versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ele está falando do que há por vir, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ele está dizendo aqui, olha meu amigo, não vai ser brincadeira o que vai acontecer. Ele está falando, vai ser tão terrível que até aqueles que são pessoas de fé, que creram, que são fortes, se esse tempo não for reduzido, não vai sobreviver, não vai chegar ao fim, não vai permanecer fiel. Isso é o que eu e você vamos passar se nós não morrermos antes disso. Agora, se eu não tenho o que seria necessário para sobreviver nessa época, é porque o meu coração, mesmo que eu morra hoje, também não vai ter o que é necessário para chegar aos céus. Então talvez você falar, Deus me leva antes de eu chegar nessa situação. Olha, o coração precisa ser o mesmo. Quer você esteja vivo quando vier essa tribulação toda, quer você morra antes, Deus conhece os corações. Eu não consigo enganar a Deus. Se eu não for capaz de passar por essa situação de extrema perseguição, eu provavelmente não tenho condição de chegar ao céu. Vai ser terrível. Mesmo que eu não passe por isso, que eu morra antes, se o coração não é um coração que suportaria isso, não é um coração que vai chegar ao céu. Versículo 23 ele diz, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Tem muito ensino por aí, meu amigo, que está enganando até mesmo os eleitos. Você está sendo enganado por essa teologia que não é cristã, que fala da prosperidade nessa vida e que não está tocando no fato de que, olha, meu amigo, ser cristão é difícil. Ser cristão é algo para poucos. Muitos vão querer entrar pelo caminho que é largo, pela porta larga. E poucos pela porta estreita, Jesus fala sobre isso. Poucos vão entrar por essa porta estreita, porque é desconfortável. Se a sua vida está muito confortável, meu amigo, você não está vivendo o cristianismo. Desculpe, você não está vivendo o cristianismo. Se a maior preocupação que você tem é com a sua casa nova, com o seu carro novo, com o seu celular novo, desculpe, você não está vivendo o cristianismo. Você está sendo enganado, meu amigo, por uma mensagem que não é de Cristo. Porque está dizendo que a coisa é para enganar até os eleitos. Até eu e você. Até aqueles que um dia disseram, Jesus é meu Senhor. Até esses vão estar sendo enganados pela mensagem que vai ser pregada e que está sendo pregada. Você está sendo enganado, meu amigo? Você está sendo enganada hoje, minha amiga? Versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus amigos, vai ser o maior acontecimento que este mundo já presenciou. Não vai ter existido nada igual. Ninguém vai ter dúvida. Ah, será que é? Será que não é? Não, vai ser claro para todo mundo. Você acredita nisso? Ou sua fé tem se esfriado? Versículo 32
Jesus muda um pouquinho aqui o discurso, ele fala: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, aquele versículo do qual a gente falou, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós falamos aqui que provavelmente Jesus não estava falando sobre as pessoas que estavam vivas naquela época. Ele estava falando sobre geração no sentido de pessoas que se comportam de uma certa forma, sobre o ser humano em geral. Versículo 35 ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você acredita nisso? Você acredita no que Jesus falou? Em cada coisa que ele diz? Porque se nós acreditamos, nós vamos viver de acordo com o que ele falou. Se nós não estamos vivendo de acordo com o que ele falou, de amar, de buscar o perdido, de amar ao próximo como amamos a nós mesmos, será que nós de fato acreditamos no que ele falou? Posso dizer que acredito, mas a verdadeira prova disso é como eu tenho vivido a minha vida. No versículo 36 ele diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então não dá para ficar adivinhando. Como foi nos dias de Noé, e aí vem a parte importante, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Como foi que as coisas aconteceram nos dias de Noé, meus amigos? Jesus deixa bem claro aqui para que ninguém se engane. Olha, aconteceu já uma vez, na época de Noé. Então, entendam e tenham uma boa ilustração aqui para vocês. O que ele diz aqui? Cada um estava cuidando da sua vidinha. Cada um estava fazendo os seus planos de casar, os seus planos sobre a carreira, os seus planos da casa própria, os seus planos do carro novo. Cada um cuidando da sua vidinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece muito bem o que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Cada um cuidando da sua vidinha. Não se preocupando com o próximo. Não se preocupando com a mensagem ser espalhada. E aí ele fala no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vigiar é o conselho que Jesus dá. Ele fala: fica ligado, não se descuide. Eu e você sabemos bem as coisas que as pessoas fazem para proteger suas casas, né? Jesus dá esse exemplo aqui. O homem que vai lá cuidar da sua casa porque ele sabe que o ladrão está vindo. Pessoas colocam circuito fechado de televisão, coloca alarme, paga vigia para a rua, contrata empresa de segurança, arruma cachorro grande, coloca portão elétrico. Pessoas cuidam muito bem, porque existe essa realidade que elas entendem. O ladrão está por aí e ele vai vir e eu preciso me proteger. Você acredita nas palavras de Jesus? Porque Jesus usa essa ilustração aqui. Fala: olha, você toma tanto cuidado aí com a proteção da sua casa, você está tomando cuidado com a proteção da sua alma, com a proteção do seu casamento, com a proteção da sua família? Você está tendo esse mesmo cuidado com a sua vida espiritual, meu amigo, ou somente com a sua casa?
Versículo 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Jesus termina aqui de uma maneira muito forte. Que tipo de servo eu e você temos sido? Ele fala aqui sobre o servo que não cuida bem do seu conservo. Eu estou cuidando bem dos outros servos e fazendo novos servos para o Senhor? Ou eu estou cuidando de mim mesmo e começando a comer e a beber como as pessoas do mundo estão fazendo? Ou eu estou sendo esse servo fiel? Claramente, Jesus, não há dúvida nenhuma que Jesus queria que nós nos preocupássemos com o outro. Se eu não estou me preocupando com o meu próximo, eu não estou vivendo o cristianismo. E quando eu me preocupo com o próximo, não é só fisicamente, é espiritualmente também, meus irmãos. Jesus deu materialmente, mas ele deu especialmente espiritualmente. E ele espera que eu e você façamos a mesma coisa. A questão é, eu estou sendo um servo fiel que está cuidando dos meus conservos, das outras pessoas aqui no mundo que precisam da minha ajuda, ou eu estou preocupado demais com a minha vidinha? Versículo 50. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, não sou eu que estou dizendo isso, meus irmãos. Não estou aqui ameaçando você, tá? E querendo colocar uma pressão que vem do medo. Eu estou dizendo o que Jesus colocou. Isso são as palavras dele, não as minhas. Se nós não formos um servo fiel, nós corremos o risco de ir para o inferno. Muitos serão pegos de surpresa, infelizmente. Não sou eu que estou dizendo isso, é o que ele está dizendo. Talvez você esteja pensando: isso será quando Jesus voltar, até lá eu tenho tempo. Olha, muitos recentemente acharam que tinham bastante tempo e agora estão mortos por causa dessa pandemia. Nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, onde está o meu coração, isso é o que realmente importa. Seja se eu vou ter que passar por isso quando Jesus voltar, seja se eu vou passar por isso amanhã porque eu vou estar morrendo. Deus conhece onde está o meu coração hoje. Ele termina aqui o capítulo 24, mas no capítulo 25 ele dá continuidade contando algumas parábolas para ilustrar a seriedade disso. Ele fala, por exemplo, da parábola das 10 virgens, prudentes e insensatas. Ele conta a parábola dos talentos e do mau uso que um deles fez. Olha, eu e você tem sido dado talentos para nós. Eu estou usando bem, eu estou usando para multiplicar aquilo que Deus está colocando sobre minha responsabilidade, ou eu estou guardando? Não vou me envolver com isso aí não, dá trabalho demais, vou cuidar de mim aqui, vou ficar numa vida tranquila. Ele fala das ovelhas e dos bodes no capítulo 25, que serão separados de acordo com a maneira que viveram. Fiéis até o fim, é o que Jesus fala no versículo 13. Completamente envolvidos na causa de Deus, completamente apaixonados pelo que Jesus falou, não sendo levados pelos ensinamentos que estão acontecendo por aí. Esse é o chamado para mim e para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos entender que Jesus tem algo especial para nós no futuro, mas que a coisa aqui vai ter um preço, e esse preço vai ser caro. E entre essas coisas tem a ver com nos envolvermos no que Jesus tem deixado para as nossas vidas, que é amar o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor possa lhes abençoar, lhes dar discernimento sobre o que falamos hoje, e que nós possamos, sem nenhuma
a ausência, ter todos nós que estamos ouvindo aqui chegar no céu um dia, porque nós temos amado a Deus sobre todas as coisas e porque nós temos amado o próximo